A paz do Senhor, a paz do Senhor. Boa noite, queridos amigos, boa noite, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor, bênção e prosperidade. Assim a gente profetiza com graça e fé. Glória a Deus. Vamos consagrar nosso tempo de oração, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, graças por tudo. Apresentamos nossas vidas com tudo que temos e somos, bendizemos, adoramos e agradecemos, em nome de Jesus. Desde já nós consagramos nosso tempo de oração para ti, pedimos a revelação da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Cobre-nos com o sangue de Cristo, a tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Hoje nós vamos falar acerca do esconderijo em Deus. É tão bom quando a gente pensa num esconderijo, né? Esconderijo, quando a gente fala no esconderijo, a gente já logo pensa, né? Um lugar para onde a gente vai, né, se esconder de tudo e de todos que ninguém vai achar. E a palavra de Deus diz que tem esconderijo em Deus. Então você vai me dizer, mas Cristina, tem esconderijo em Deus? Eu digo, tem sim, a palavra de Deus diz que tem esconderijo de Deus. E hoje nós vamos falar do esconderijo que Deus faz e de que forma ele faz e que ninguém acha. Livro de 1 de Reis 17, vamos ler a partir do 2, que fala assim. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, vai-te daqui, vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Pois, e fez Elias conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto do ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos traziam pão e carne pela manhã, também pão à noite e carne também. E bebia do ribeiro. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus vem falando, né? Aquele contexto de Elias com o rei Acabe, né? Libera uma palavra, diz que não vai chover, que o céu vai fechar e que não vai ter nem chuva e nem orvalho sobre Israel. Quer dizer, uma secura total. Ele profetiza, ele libera a palavra, né? E aí, quando ele fala tudo que ele fala para o rei, Deus entra na jogada e diz a Elias, olha só, sai daqui, vai te esconder, né? Ele diz, né? Vira-te daqui para o Oriente, quer dizer, sai daqui, né? Vai para lá, né? E o Senhor diz, né? Vai para onde eu vou te mandar. Então Deus prepara um esconderijo para Elias, né? Um lugar realmente onde Deus já tinha preparado tudo. Tinha lá um ribeiro que tem uma água, corvos que vão trazer comida para ele, pão e carne pela manhã e pôr de noite. Quer dizer, Deus fez um lugar para Elias que foi um esconderijo para ele esconder, né? Então Elias foi morar, né, num ribeiro, na beira do rio, e ali, né, ele ficou escondido, sozinho, sem ninguém. A palavra de Deus diz que ele estava escondido mesmo, né? Então Elias foi morar naquele ribeiro. Então a palavra de Deus diz que além de esconder Elias, Deus dá mantimento para Elias. Deus mandou os corvos, né? E diz, olha, meus corvinhos, vocês vão levar pão e comida para o meu servo. Pão e carne todo dia, viu? Vai de manhã e vai de noite. Vocês estão ouvindo bem? Então a gente imagina o que não foi a ordem de Deus, né? Então a gente pensa o que é no meio do nada, sozinho, né? Escondido na beira de um rio. Elias todos os dias é sustentado por corvos, né? Então quer dizer, ele fica bem sustentado, protegido no esconderijo que Deus fez para ele. Se a gente for ver, vai passar um pouquinho mais adiante, lá no verso 18, a gente vê que teve uma pessoa que também fez esconderijo para os profetas de Deus. E está lá no livro de 1 de Reis 18, o quarto, só para a gente entender, né? Fala a respeito de Obadias. Obadias, ele era o mordomo do rei. E olha o que acontece com Obadias. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão
e água. Quer dizer que naquilo tudo, né, que depois que Elias libera aquela palavra para o rei, Jezabel, a rainha, começa a fazer uma perseguição aos profetas, quer acabar com os profetas de Deus. Então, Obadias, ele toma 100 profetas e ele faz o quê? Divide em 2 grupos de 50. Coloca 50 numa cova, 50 na outra. E a palavra de Deus diz que ali quem vai sustentar com pão e água é ele, é o homem, né? Então aí eu me questionei aqui, né? Eu disse, Senhor, né? Meditando nessa palavra, porque essa palavra me veio num dia em que eu estava no meu devocional pela manhã e orando e declarando a palavra, né? O Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A gente conhece esse salmo, né? Então, quando eu estava declarando, me veio muito forte esconderijo e me veio a palavra de Elias, né? Então, nós vemos, então, 2 esconderijos, né? Então, aqui a gente vê Deus que prepara um esconderijo para Elias, coloca ele escondido, né? Se a gente for ver um pouquinho mais adiante, quando Elias se mostra, né, Obadias diz assim, pelo amor de Deus, né, mais ou menos isso, onde é que você estava? O rei mandou procurar você por todos os lugares, o rei mandou buscar você em nações, em reinos, fez jurar que não estava escondendo você. Então, mais ou menos isso que ele quis falar. Então, Obadias diz assim, né, que houve ali, onde Deus escondeu Elias, puderam procurar por tudo quanto era lugar, só não foram buscar Elias onde ele estava. Quer dizer que Deus o colocou, né, fora da visão, fora daquela rota da perseguição da rainha Jezabel. E a gente vê que aquele esconderijo feito por Deus é uma segurança realmente que Deus fez para Elias. Então, quando Deus disse, tu vai para aquele lugar, que lá vai ter água, já mandei os corvos, quer dizer, quando Deus mandou para o ribeiro de Querite, Deus disse, ali é minha segurança, ali eu tô contigo, ali eu te guardo, ali eu te cuido. E quando a gente vê Obadias, ele pega 100 profetas, né, e coloca numa cova, outra noutra cova, e ele que vai levar comida e pão. E aí eu perguntei para Deus, né, Senhor, mas por quê? Por que Deus não disse, Elias, vai lá para a cova onde Obadias está escondendo os profetas? Afinal de contas, Obadias estava escondendo os profetas do Senhor por temor a Deus, né? E ele faz o quê? Ele faz um esconderijo para esses profetas, né? E por que Deus não pegou Elias e não disse, Elias, vai para lá para o esconderijo de Obadias, né? E Deus diz, não, Elias, eu já preparei, eu fiz um esconderijo para ti, tu vai para aquele lugar, né? Então, quando eu comecei a meditar nessa palavra, aí o Senhor me levou, né, para o Salmo 91, e o Senhor me disse, né, que tem pessoas em que Deus manda pessoas para cuidar, né, que é aqueles esconderijos onde as pessoas fazem. É o próprio homem quem sustenta, é o próprio homem que socorre, mas tem esconderijos, né, que esses esconderijos são em Deus. Então quer dizer que onde Deus, né, ele está, ele faz o esconderijo para aqueles que realmente quer estar com o Senhor. Quer dizer que não é qualquer pessoa que fica no esconderijo do Senhor. Não é aquela pessoa que entra e sai, que hoje quer, amanhã não quer. Hoje eu amo a Deus, amanhã eu odeio. Hoje eu quero, eu não quero. Não, né? A palavra de Deus vem falando, Salmos 91, que a habitação no esconderijo do Altíssimo é para aquele que mora. Então, quando Deus faz, né, uma habitação, a gente vê que é uma habitação, que é um esconderijo, mas que é uma morada, que é uma segurança, né? Então, quando a gente pensa, né, por quê, né? Por que não foi para o esconderijo de Obadias? Então, aí o Espírito Santo de Deus, ele falou comigo a respeito do esconderijo em Deus, né? Quando uma pessoa, ela tem Deus como seu esconderijo, como seu lugar, como a sua morada, é intimidade, é convívio, é diário, né? Então, aquilo se torna, né? Deus se torna o lugar dele, Deus se torna a morada da pessoa. Quando a gente busca Deus todos os dias, todos os momentos, a gente tem uma vida na retidão da palavra, busca a palavra, tem o temor, né, quer desviar do mal, quer fazer de tudo para não cair nas artimanhas das trevas, luta, né, a gente luta, né, pra gente realmente não cair naquelas artimanhas do inimigo. Então quer dizer, nós fazemos em Deus um refúgio, uma habitação, um esconderijo. Eu vou me esconder aqui do inimigo, aqui o inimigo não me encontra, né, quer dizer, a proteção que tem pela presença de Deus. Eu acho muito bonito porque Salmos 91
1 e 2, ele fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Quer dizer, primeiro o salmista, ele explana todo o esconderijo de Deus, né? Que é um esconderijo que ele tem sombra, né? Que a sombra é do Onipotente, é do Deus Todo-Poderoso, né? Uma sombra que traz o descanso, que traz, né? Que deixa ali um conforto. E depois ele vem falando, né? Sobre a confiança daquele que tem, né, ao Senhor Deus Todo-Poderoso como seu refúgio, como fortaleza, como uma moradia, como um lugar para confiar, a moradia da sua vida. Então, quer dizer, quando eu descanso em Deus, né, eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Eu só vou ter o descanso nesse refúgio, né? Não é um refúgio que é feito pelos homens, mas é um refúgio que é feito por Deus, um esconderijo em Deus, né? É um lugar em Deus. Então, quando eu vejo que Deus diz assim, não, peraí, aqueles profetas deixam Obadias cuidar, mas esse aqui eu cuido eu. Quer dizer que Deus olha e diz assim, não, esse aqui é morada, esse aqui mora comigo, esse aqui está comigo, esse aqui vive comigo, esse é pelas minhas causas, esse é pelo meu reino. Então, aquela graça do Senhor de dizer, não, esse aqui eu cuido, deixa que eu cuido, deixa que eu sustento, deixa que eu escondo, deixa que eu respaldo. Então, eu acho tremendo quando a gente pensa que Deus faz esconderijo para aqueles que querem morar nele, que Deus abre as portas e diz assim, vem meu filho, vem esconder em mim, porque aqui o inimigo não toca, aqui o inimigo não chega, aqui o inimigo não te vê, aqui o inimigo não pode chegar diante de ti, porque a sombra do Onipotente, a presença do Altíssimo, o inimigo não suporta, porque a glória ele não suporta estar onde tem o poder de Deus. O poder de Deus, ele é para os seus filhos. A glória do Senhor, ela resplandece sobre a vida dos seus filhos. Então, que se nós tivermos que fazer um esconderijo, né, vamos esconder na presença do Altíssimo, a sombra do Onipotente, e aonde nós podemos descansar. Porque a segurança daquele que descansa em Deus é a certeza que Ele está cuidando de nós. Amém? Glória a Deus, vamos orar, meus irmãos. Eu posso orar por você? Aleluia, Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos. Sim, Senhor, que palavra linda, Senhor, quando nós pensamos em Deus como nosso refúgio, o nosso esconderijo, onde nós possamos descansar, Senhor, na certeza do cuidado do Deus poderoso. Senhor, graças te damos, Senhor, porque Tu nos escolheste. Graças te damos, Senhor, porque Tu tens cuidado de nós, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Ebenezer, até aqui nos sustentou, Senhor. Tem sido o Teu sustento diário, Senhor. Senhor, Tu tens mandado provisão todos os dias. Obrigada pelo pão nosso de cada dia. Obrigada, Senhor, porque em Ti nós estamos confiados, segurados, Senhor, escondidos, refugiados em Deus, como uma fortaleza, como um lugar alto. Senhor, muito obrigada. Nós te bendizemos, nós te louvamos, Senhor, e queremos declarar sim, Senhor, nós moramos em Ti, vivemos em Ti, queremos a Tua proteção e o descanso, Senhor, da Tua sombra e das Tuas asas, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. O nosso negócio é quem quer esconder do inimigo, é correr, né? Por debaixo da sombra do Onipotente. Fica debaixo das asas de Deus, do cuidado do Senhor. Busca a presença que ali tem refúgio e ali tem esconderijo certo para a sua vida. Amém? Glória a Deus, fique na paz. Deus te abençoe.